Você acha que está se alimentando bem, não é mesmo? Acredita que está cuidando da sua saúde, fazendo escolhas inteligentes no supermercado, comprando aquelas frutas bonitas e coloridas que todos dizem ser tão saudáveis. Mas eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga sua alimentação. Algo que descobri ao longo de mais de uma década, atendendo pacientes, vendo casos que ninguém esperava, testemunhando consequências que poderiam ter sido evitadas. Meu nome é Dr. Miguel Garcia. Tenho mais de 10 anos de experiência na medicina e hoje vou revelar uma verdade que a indústria alimentícia não quer que você saiba. Existe um grupo específico de frutas que pode estar sabotando silenciosamente sua saúde depois dos 50 anos. E o pior é que provavelmente você tem pelo menos uma delas na sua cozinha neste exato momento. Deixa eu te contar sobre o Sr. Antônio. Ele entrou no meu consultório há 3 anos, com 62 anos de idade, se sentindo constantemente cansado, com aquela sensação de peso nas pernas, uma fadiga que não passava mesmo depois de dormir bem. Antônio sempre foi um homem ativo, trabalhador, daqueles que acordavam cedo e faziam de tudo. Mas, nos últimos meses, alguma coisa tinha mudado. Ele me disse que estava tentando cuidar melhor da alimentação, que tinha começado a tomar suco de laranja todos os dias no café da manhã, que comia banana regularmente porque alguém disse que era bom para o coração, que adorava uvas passas como lanche da tarde. Ele estava orgulhoso das suas escolhas. Achava que finalmente estava no caminho certo. Quando vi os exames dele, meu coração apertou. A glicemia estava alterada, os triglicerídeos nas alturas, e aquele cansaço que ele sentia não era apenas da idade. Era o corpo dele pedindo socorro. E sabe qual era o principal vilão? Aquelas mesmas frutas que ele achava que estavam salvando sua saúde. Aquelas escolhas que todos elogiam, que parecem tão inocentes, tão naturais, tão saudáveis. Veja bem, eu não estou aqui para dizer que frutas fazem mal. Seria irresponsável da minha parte afirmar isso. As frutas são presentes da natureza, cheias de vitaminas, minerais e compostos importantes para o nosso organismo. Mas existe um detalhe crucial que muda completamente essa história quando você passa dos 50 anos. Um detalhe que tem a ver com a forma como seu corpo processa o açúcar, com a maneira como seu metabolismo responde à glicose, com mudanças hormonais que acontecem silenciosamente dentro de você. Depois dos 50, seu corpo não é mais o mesmo. Você já deve ter percebido isso de várias formas. Aquele peso que não vai embora tão facilmente quanto ia antes. A energia que parece diminuir mais rápido. A recuperação que demora um pouco mais. Tudo isso tem uma explicação biológica profunda. Sua sensibilidade à insulina diminui. Seu metabolismo desacelera naturalmente. Sua capacidade de processar açúcares se modifica de maneiras que você nem imagina, e é exatamente por isso que certas frutas, mesmo sendo naturais, podem se tornar verdadeiras armadilhas metabólicas para você nessa fase da vida. Deixa eu te explicar algo fundamental sobre como o açúcar funciona no seu corpo. Quando você come qualquer alimento que contenha carboidratos, incluindo frutas, esse carboidrato é quebrado em glicose. A glicose entra na sua corrente sanguínea e seu pâncreas libera insulina para ajudar a levar essa glicose para dentro das células, onde ela será usada como energia. Esse é um processo natural e necessário. Mas quando você consome grandes quantidades de açúcar de uma só vez, especialmente açúcares de rápida absorção, seu corpo entra em um estado de emergência. O pâncreas precisa produzir muita insulina rapidamente. E quando isso acontece repetidamente, dia após dia, ano após ano, suas células começam a se tornar resistentes a essa insulina. Agora imagine o seguinte cenário. Você acorda de manhã e toma um copo grande de suco de laranja. Você espremeu 3 ou 4 laranjas para fazer aquele suco fresco. Parece saudável, não é? Mas vou te contar o que realmente está acontecendo dentro de você. Quando você come uma laranja inteira, você consome a fruta com todas as suas fibras. Essas fibras fazem um trabalho incrível. Elas retardam a absorção do açúcar, fazem com que a glicose entre na sua corrente sanguínea de forma gradual,
controlada, equilibrada. Seu corpo tem tempo de processar tudo adequadamente. Mas quando você transforma essas laranjas em suco, você remove as fibras, você concentra o açúcar. E quando você bebe aquele suco, é como se estivesse jogando uma bomba de glicose direto no seu sistema. Seu corpo não tem mais aquela proteção das fibras. O açúcar entra rápido demais. Sua glicemia dispara. Seu pâncreas entra em pânico e libera uma quantidade enorme de insulina. E depois que essa insulina faz seu trabalho e reduz bruscamente sua glicemia, você sente aquela queda de energia, aquela vontade de comer mais açúcar, aquele ciclo vicioso que parece não ter fim. E o mais assustador é que isso não acontece apenas uma vez. Acontece todos os dias. 3 vezes ao dia, se você incluir frutas em todas as refeições. E com o passar dos meses e anos, seu corpo vai se cansando desse ciclo. Suas células param de responder tão bem à insulina. Você desenvolve resistência insulínica. E é aí que começam os verdadeiros problemas. O ganho de peso inexplicável, a gordura acumulada na região abdominal, o cansaço constante. Dificuldade de concentração, os picos e quedas de humor. E, eventualmente, se nada mudar, o pré-diabetes ou o diabetes tipo 2. Agora vamos falar especificamente sobre as frutas que você precisa evitar ou consumir com extrema cautela depois dos 50 anos. E vou te explicar exatamente por que cada uma delas representa um risco específico para você. Primeira da lista: uvas passas e todas as frutas secas ou desidratadas. Você provavelmente já comeu um punhado de uvas passas achando que estava fazendo um lanche saudável. Afinal, é fruta, certo? Mas deixa eu te mostrar a realidade. Quando uma uva é desidratada para se tornar uva passa, a água é removida, mas todo o açúcar permanece. Uma uva fresca tem cerca de 16% de açúcar. Uma uva passa tem mais de 60% de açúcar. Você leu certo. Mais da metade do peso de uma uva passa é puro açúcar concentrado. E o pior é que é muito fácil comer grandes quantidades sem perceber. Você pega um punhado, depois outro, e de repente consumiu o equivalente a várias colheres de açúcar. Mas seu cérebro ainda acha que comeu apenas um pouco de fruta. Tâmaras são outro exemplo clássico. Elas são vendidas como superalimentos, como opções saudáveis para adoçar receitas. E sim, elas têm nutrientes importantes, mas uma única tâmara pode conter até 8 gramas de açúcar. Se você come 3 ou 4 como lanche, está consumindo mais açúcar do que encontraria em um pedaço de bolo. E seu corpo não diferencia muito entre o açúcar da tâmara e o açúcar refinado, quando ambos chegam ao seu sistema sem fibras suficientes para moderar a absorção. Banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil. Está em todas as casas, em todas as lancheiras, em todos os lanches considerados saudáveis. E eu não vou te dizer que você nunca pode comer uma banana. Mas preciso que você entenda que bananas maduras, aquelas bem amarelas com pontinhos marrons que ficam super doces, têm um índice glicêmico muito alto. Isso significa que o açúcar delas entra rapidamente na sua corrente sanguínea. Uma banana média tem cerca de 27 gramas de carboidratos, e quanto mais madura ela está, mais desses carboidratos estão na forma de açúcares simples. Para alguém acima dos 50, com metabolismo mais lento e sensibilidade à insulina reduzida, comer uma banana muito madura no café da manhã pode resultar em um pico de glicose seguido de uma queda brusca, que deixa você cansado e com fome novamente em poucas horas. Manga é outra fruta que precisa estar no seu radar de atenção. Uma manga média pode ter mais de 50 gramas de açúcar. É uma fruta deliciosa, tropical, cheia de vitamina C e outros nutrientes. Mas se você come uma manga inteira de uma vez, especialmente longe de outras refeições, ou sem combinar com proteínas e gorduras saudáveis, você está basicamente inundando seu sistema com glicose. E para alguém na sua faixa etária, isso pode ter consequências metabólicas significativas. Sucos industrializados de frutas são talvez os piores vilões desta lista.
mesmo aqueles que dizem ser 100% fruta sem açúcar adicionado. O problema não é se tem açúcar adicionado ou não. O problema é que você está consumindo o açúcar de múltiplas frutas concentrado em um único copo, sem nenhuma das fibras que deveriam estar protegendo você. Um copo de suco de laranja industrial pode conter o açúcar de 4 ou 5 laranjas. Você nunca comeria 5 laranjas de uma vez. Mas você bebe aquele suco em poucos minutos, achando que está fazendo algo bom pelo seu corpo. Melancia e melão são frutas que muitas pessoas consomem em grande quantidade, especialmente no verão, achando que por serem compostas principalmente de água, são escolhas seguras. Mas essas frutas têm um índice glicêmico elevado. Isso significa que, mesmo tendo menos açúcar em termos absolutos por porção, o açúcar que elas contêm é absorvido muito rapidamente. Para alguém com mais de 50 anos, comer grandes quantidades dessas frutas pode causar aqueles picos de glicemia que queremos evitar. Agora deixa eu te contar sobre a Dona Mariana. Ela tinha 58 anos quando nos conhecemos. Veio até mim porque não conseguia mais entrar nas roupas que usava há 2 anos. Tinha ganhado 15 quilos sem entender o porquê. Ela me garantiu que não comia doces, que evitava massas, que tentava se alimentar de forma saudável. Quando pedi que ela me contasse exatamente o que comia em um dia típico, a história começou a fazer sentido. No café da manhã, ela tomava um copo grande de suco de laranja com mamão e banana no liquidificador. No lanche da manhã, comia uma maçã e um punhado de uvas passas. No almoço, terminava a refeição com uma manga. No lanche da tarde, mais frutas. E depois do jantar, uma tigela de salada de frutas. Ela estava consumindo mais de 200 gramas de açúcar por dia apenas de frutas. E o pior é que ela achava que estava fazendo tudo certo. Quando expliquei para ela o que estava acontecendo, ela ficou em choque. Como algo tão natural, tão saudável, poderia estar causando tanto estrago? E essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. A resposta está na dose e na forma de consumo. As frutas em si não são o problema. O problema é o excesso. O problema é consumir muito açúcar de uma vez só, mesmo que seja açúcar natural. O problema é remover as fibras que deveriam estar protegendo você. O problema é não entender que seu corpo, aos 55 ou 60 anos, não processa açúcar da mesma forma que processava aos 25 ou 30. Você precisa entender que cada vez que sua glicemia dispara, cada vez que seu pâncreas precisa liberar uma grande quantidade de insulina, você está desgastando o seu sistema metabólico. É como acelerar um carro no máximo repetidamente. No início, o carro aguenta, mas com o tempo começam os problemas. O motor se desgasta. As peças começam a falhar. E com seu corpo é a mesma coisa. A resistência à insulina não acontece de um dia para o outro. Ela se desenvolve gradualmente, silenciosamente, ao longo de anos de pequenas agressões metabólicas. E quando você finalmente percebe que algo está errado, quando os exames começam a mostrar alterações, quando o médico menciona pela primeira vez a palavra pré-diabetes, na verdade, esse processo já está em andamento há muito tempo. Anos, talvez décadas. Mas a boa notícia é que você pode reverter isso. Você pode mudar essa trajetória. Você pode proteger seu corpo mesmo se já cometeu esses erros por anos. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais. E tudo começa com entender como consumir frutas de forma inteligente. Primeira regra fundamental. Sempre coma frutas inteiras, nunca na forma de suco. Quando você come uma laranja, você está consumindo a fruta com todas as suas fibras. Essas fibras são como guardiões que controlam a velocidade com que o açúcar entra no seu sangue. Elas retardam a digestão, promovem saciedade, alimentam as bactérias boas do seu intestino e protegem você contra aqueles picos perigosos de glicemia. Segunda regra, escolha frutas com menor teor de açúcar e menor índice glicêmico. Morangos, framboesas, amoras, mirtilos são escolhas excelentes. Elas têm menos açúcar, mais fibras e são ricas em antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. Você pode comer uma porção generosa dessas frutas sem causar grandes impactos na sua glicemia.
Abacate é tecnicamente uma fruta e é praticamente uma das melhores escolhas que você pode fazer. Rico em gorduras saudáveis, com quase zero açúcar, cheio de nutrientes importantes. Maçã com casca é uma boa opção, mas em porções moderadas. A casca contém uma boa quantidade de fibras que ajudam a moderar a absorção do açúcar. Terceira regra: nunca coma frutas sozinhas, especialmente não como primeira refeição do dia. Sempre combine frutas com proteínas e gorduras saudáveis. Um punhado de castanhas ou amêndoas com algumas frutas vermelhas. Iogurte natural integral sem açúcar com morangos picados. Essa combinação faz com que a digestão seja mais lenta, a absorção de açúcar mais gradual, e você fica saciado por muito mais tempo. Seu pâncreas agradece porque não precisa trabalhar em modo de emergência. Quarta regra: preste atenção no momento do dia em que você consome frutas. A pior hora para comer frutas, especialmente as mais doces, é logo ao acordar com o estômago vazio. Seu corpo está em um estado de jejum. Suas células estão mais sensíveis à insulina e jogar uma carga de açúcar nesse momento pode causar um estrago metabólico significativo. O melhor momento é depois de uma refeição que já contém proteínas, gorduras e fibras. Nesse contexto, o impacto da fruta na sua glicemia é muito menor. Quinta regra: respeite as porções. Uma porção adequada de fruta é aproximadamente uma xícara de frutas picadas ou uma fruta média. Não é uma tigela enorme de salada de frutas. Não é meio melão, não é 3 bananas. É uma porção controlada que fornece nutrientes sem sobrecarregar seu sistema com açúcar. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com o Sr. Antônio depois que ele mudou a forma como consumia frutas. Ele parou com os sucos. Começou a comer frutas inteiras, sempre acompanhadas de castanhas ou junto com sua refeição principal. Trocou as bananas muito maduras por maçãs e frutas vermelhas. Eliminou completamente as frutas secas e passou a ler rótulos de tudo que comprava. Em 3 meses, a energia dele voltou. Aquele cansaço constante desapareceu. Ele perdeu 7 quilos sem fazer dieta maluca, sem passar fome. Nos exames de controle, a glicemia tinha normalizado. Os triglicerídeos caíram significativamente. Ele me olhou com lágrimas nos olhos e disse que tinha recuperado sua vida, que voltou a brincar com os netos sem sentir aquele peso nas pernas, que acordava com disposição de novo. Tudo isso simplesmente por entender como e quando comer frutas da forma correta. Mas a história não termina apenas no controle do açúcar. Os impactos de consumir frutas inadequadamente depois dos 50 vão muito além da glicemia. Vamos falar sobre inflamação. Quando você consome grandes quantidades de açúcar, mesmo que seja açúcar natural de frutas, você está promovendo um estado inflamatório crônico no seu corpo. E a inflamação crônica é a raiz de praticamente todas as doenças degenerativas que você quer evitar nessa fase da vida. Doenças cardiovasculares, Alzheimer, artrite, câncer, todas elas têm a inflamação crônica como componente fundamental. O açúcar em excesso promove a produção de compostos chamados de produtos finais de glicação avançada. Esses compostos se ligam às proteínas do seu corpo e causam danos estruturais. Eles aceleram o envelhecimento da sua pele, tornando-a menos elástica e mais propensa a rugas. Eles danificam os vasos sanguíneos, aumentando o risco de problemas cardiovasculares. Eles prejudicam a função dos seus rins. Eles afetam a saúde dos seus olhos. É como se você estivesse literalmente caramelizando seu corpo de dentro para fora. E tem mais. O excesso de açúcar afeta profundamente seu cérebro. Estudos recentes mostram uma conexão clara entre resistência à insulina e declínio cognitivo. Alguns pesquisadores já chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3, justamente porque existe uma relação tão forte entre problemas no metabolismo da glicose e degeneração cerebral. Cada vez que você causa um pico de glicemia, você está potencialmente prejudicando a saúde do seu cérebro a longo prazo. A relação entre açúcar e câncer também é algo que não podemos ignorar. Células cancerígenas
prosperam em ambientes ricos em glicose. Elas metabolizam açúcar muito mais rapidamente do que células normais. Manter níveis elevados de glicemia e insulina constantemente cria um ambiente favorável para o crescimento de células anormais. Não estou dizendo que comer frutas causa câncer. Estou dizendo que manter seu metabolismo equilibrado, evitar picos constantes de glicose e insulina é uma das formas mais importantes de reduzir seu risco. Vamos falar também sobre gordura abdominal. Você já percebeu que depois dos 50 é muito mais difícil perder aquela gordura que se acumula na região da barriga? Isso não é coincidência. A gordura abdominal, especialmente a gordura visceral que fica ao redor dos seus órgãos, está diretamente relacionada à resistência à insulina. Quando você consome açúcar em excesso, mesmo de frutas, e sua insulina está constantemente elevada, seu corpo entra em modo de armazenamento. E ele armazena essa energia extra preferencialmente como gordura na região abdominal. Essa gordura não é apenas uma questão estética. Ela é metabolicamente ativa. Ela produz hormônios e substâncias inflamatórias que prejudicam sua saúde de múltiplas formas. Aumenta o risco de doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, problemas articulares. E o ciclo vicioso continua porque quanto mais gordura abdominal você tem, mais resistente à insulina você se torna, e mais difícil fica perder essa gordura. Agora eu quero que você pense sobre sua rotina alimentar. Quantas vezes por dia você consome frutas? Como você as consome? Você toma suco no café da manhã? Você come frutas secas como lanche? Você termina suas refeições com frutas? Você tem o hábito de comer uma banana antes de dormir achando que vai te ajudar a relaxar? Cada um desses hábitos pode parecer inofensivo individualmente, mas quando você soma tudo, quando você olha para o quadro completo, pode estar consumindo uma quantidade de açúcar que está sabotando completamente sua saúde metabólica. E não é só sobre o que você come, mas também sobre o que você deixa de comer. Quando você enche seu estômago com frutas, você está deixando de consumir outros alimentos que são muito mais importantes para você nessa fase da vida. Proteínas de qualidade que mantêm sua massa muscular, gorduras saudáveis que protegem seu cérebro e seus hormônios, vegetais ricos em fibras e nutrientes que alimentam seu microbioma intestinal. Você tem um espaço limitado no seu estômago a cada refeição, e cada escolha que você faz é uma oportunidade de nutrir seu corpo adequadamente ou de desperdiçar essa oportunidade. Deixa eu te contar sobre o Sr. Roberto. Ele tinha 63 anos, era aposentado e sempre foi uma pessoa ativa. Mas nos últimos anos começou a ter problemas de memória, esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração. Ele estava preocupado, achando que poderia estar desenvolvendo Alzheimer. Quando conversei com ele sobre sua alimentação, descobri que ele consumia uma quantidade absurda de açúcar, principalmente de frutas. Suco de laranja no café da manhã, frutas secas ao longo do dia, sobremesas com frutas. Propus um experimento. Durante 30 dias, ele seguiria um protocolo de consumo controlado de frutas. Apenas frutas com baixo índice glicêmico, sempre em pequenas porções, sempre acompanhadas de proteínas ou gorduras. Nada de sucos, nada de frutas secas. E no lugar dessas calorias vazias, mais vegetais, mais proteínas, mais gorduras saudáveis como abacate, azeite, castanhas. Em 2 semanas, ele já notou diferença. A neblina mental começou a diminuir. A concentração melhorou. Em 1 mês, ele estava significativamente melhor. Não era Alzheimer. Era apenas seu cérebro sofrendo com os picos e quedas constantes de glicose. Era a inflamação crônica causada pelo excesso de açúcar prejudicando sua função cognitiva. E tudo isso foi revertido simplesmente mudando a forma como ele consumia frutas. Histórias como essas se repetem constantemente no meu consultório. Pessoas que passam anos sofrendo com sintomas que elas nem associam à alimentação. Cansaço, falta de energia, ganho de peso, problemas de memória, alterações de humor, insônia, dores articulares. E quando investigamos a fundo,
Descobrimos que grande parte desses problemas tem relação com o excesso de açúcar, incluindo açúcar de frutas. Mas eu entendo que isso pode ser difícil de aceitar. Fomos condicionados durante décadas a acreditar que frutas são sempre saudáveis, que podemos comer à vontade, que quanto mais melhor. A indústria alimentícia reforça essa ideia. Os sucos são promovidos como opções saudáveis. As frutas secas são vendidas como superalimentos. As propagandas mostram pessoas felizes e saudáveis, consumindo grandes quantidades de frutas. E não é que tudo isso seja mentira. As frutas realmente têm nutrientes importantes, mas o contexto é tudo. A quantidade é tudo. A forma de consumo é tudo. E, principalmente, a fase da vida em que você está é tudo. O que funcionava para você aos 30 pode não funcionar aos 55. O que era inofensivo aos 40 pode ser prejudicial aos 60. Seu corpo muda, seu metabolismo muda, e suas escolhas alimentares precisam mudar junto. Pensa comigo, você tem mais de 50 anos. Você quer viver muitos anos mais com qualidade de vida. Você quer ter energia para aproveitar sua família, viajar, fazer as coisas que gosta. Você quer manter sua independência, sua saúde mental, sua capacidade física. Você não quer passar os próximos anos dependendo de medicações, sofrendo com doenças crônicas, perdendo sua vitalidade gradualmente. Tudo isso está nas suas mãos. As escolhas que você faz hoje determinam como você vai estar daqui a 5, 10, 20 anos. E uma das escolhas mais importantes que você pode fazer é entender como alimentar seu corpo de forma que ele possa prosperar nessa fase da vida. E isso inclui repensar completamente sua relação com as frutas. Você não precisa eliminar frutas da sua vida. Você precisa ser estratégico. Você precisa escolher as frutas certas, nas quantidades certas, nos momentos certos, da forma certa. Você precisa ver as frutas não como alimentos ilimitados que você pode consumir à vontade, mas como fontes concentradas de açúcar que precisam ser tratadas com respeito e moderação. E quando você faz isso, quando você ajusta sua forma de consumir frutas, você abre espaço para outros alimentos que são muito mais importantes para você agora. Você passa a valorizar mais as proteínas que preservam seus músculos e mantêm seu metabolismo ativo. Você aprecia mais as gorduras saudáveis que nutrem seu cérebro e regulam seus hormônios. Você dá atenção aos vegetais que fornecem fibras, vitaminas, minerais e compostos que combatem a inflamação e protegem contra doenças. Sua alimentação se torna mais equilibrada, mais nutritiva, mais adequada para essa fase da sua vida. E os resultados aparecem. Você sente mais energia. Você perde aquela gordura abdominal teimosa. Seus exames melhoram. Sua mente fica mais clara. Você dorme melhor. Você acorda com disposição. Você recupera a sensação de estar no controle da sua saúde. E isso não é promessa vazia. É o que vejo acontecer repetidamente com meus pacientes que têm coragem de questionar suas crenças, de mudar seus hábitos, de fazer escolhas diferentes, mesmo quando todo mundo ao redor está fazendo o oposto. São pessoas como você, que passaram dos 50, que querem viver bem, que estão dispostas a fazer o que for necessário para proteger sua saúde. Mas eu preciso ser honesto com você. Essa mudança não vai acontecer sozinha. Você vai precisar ser intencional. Você vai precisar prestar atenção no que come. Você vai precisar planejar suas refeições. Você vai precisar resistir às tentações e aos hábitos antigos. Você vai precisar educar as pessoas ao seu redor sobre suas novas escolhas. E no começo, pode ser desafiador. Você pode sentir falta daquele suco do café da manhã. Pode achar estranho comer frutas apenas em pequenas porções. Pode sentir aquela vontade de comer algo doce que você sempre satisfazia com frutas. Mas isso passa. Seu corpo se adapta. Suas papilas gustativas mudam. E logo você vai perceber que não precisa daquela quantidade absurda de açúcar que consumia antes.
Você vai descobrir que alguns morangos com um pouco de creme fresco são muito mais satisfatórios do que uma tigela enorme de salada de frutas. Que um pedaço de abacate com sal e limão é um lanche muito melhor do que uma banana muito madura. Que você pode viver muito bem, aliás, viver muito melhor, sem aqueles sucos que você achava essenciais. E quanto mais tempo você mantém esses novos hábitos, mais fácil fica. Seu corpo responde de formas que você nem imaginava ser possível. A clareza mental que você recupera, a estabilidade de humor que você conquista, a energia consistente ao longo do dia que você não sentia há anos. Tudo isso se torna sua nova realidade. Agora, pensa em todas as pessoas que você conhece que têm mais de 50 anos e estão lutando com problemas de saúde. Quantos deles estão tomando remédios para diabetes ou pré-diabetes? Quantos estão acima do peso e não conseguem emagrecer? Quantos se queixam de cansaço constante? Quantos têm problemas de memória? Quantos estão apenas esperando os anos passarem, resignados com o declínio que acham inevitável? E quantos deles continuam tomando seus sucos de fruta todos os dias, achando que estão fazendo algo bom pela saúde? Quantos comem frutas sem controle porque alguém disse que fruta nunca faz mal? Quantos estão, sem saber, alimentando exatamente os problemas metabólicos que estão destruindo sua qualidade de vida? Você tem a oportunidade de ser diferente, de fazer escolhas que a maioria não faz, porque a maioria não sabe o que você agora sabe, de proteger sua saúde de uma forma que vai te colocar em uma trajetória completamente diferente da média das pessoas da sua idade. E não é só sobre você, é sobre as pessoas que dependem de você, sua família que precisa de você presente, saudável, ativo, seus netos que querem um avô ou avó que tenha energia para brincar com eles, seu cônjuge que precisa de um parceiro que esteja bem. Você mesmo que merece viver seus próximos anos com a melhor qualidade de vida possível. Então eu te convido a começar hoje, não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Vai até sua cozinha e vê o que você tem lá. Aquele suco de caixinha que está na geladeira, aquelas frutas secas no armário, aquelas bananas muito maduras na fruteira. E entenda que cada um desses itens representa uma escolha. Uma escolha entre continuar no caminho que te trouxe até onde você está agora, ou começar um caminho novo que vai te levar para onde você quer estar. Você não precisa fazer tudo perfeito imediatamente. Começa com uma mudança. Para de tomar suco, só isso. Substitui aquele suco do café da manhã por ovos com abacate e um punhado de frutas vermelhas. Vê como você se sente. Presta atenção na diferença de energia, na ausência daquele pico e queda que você estava acostumado. Depois de alguns dias, faz outra mudança. Troca as frutas secas do seu lanche por castanhas. Experimenta comer uma maçã com um pedaço de queijo em vez de comer 3 bananas. Pequenos passos que vão se acumulando, que vão criando um novo padrão, um novo hábito, uma nova forma de cuidar de você. E enquanto você faz essas mudanças, presta atenção no seu corpo, nos sinais que ele te dá, na forma como você se sente quando acorda, na sua disposição ao longo do dia, na qualidade do seu sono, no seu humor. Todos esses são indicadores de como suas escolhas alimentares estão afetando você. Você vai se surpreender com a rapidez das mudanças. Em uma semana você já vai notar diferenças. Em um mês você vai estar transformado. Em 3 meses você vai olhar para trás e mal vai acreditar que era aquela pessoa cansada, sem energia, resignada com o declínio. E aí você vai querer compartilhar isso com outras pessoas. Você vai querer contar para seus amigos, para sua família, para todo mundo que quiser ouvir. Porque quando você experimenta uma transformação real na sua saúde, quando você recupera sua vitalidade, você quer que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Mas prepara-se. Nem todo mundo vai entender. Tem gente que vai questionar suas escolhas, que vai dizer que você está sendo radical, que vai insistir que frutas são sempre saudáveis e você pode comer à vontade. E tudo bem. Você não precisa convencer ninguém.
Você só precisa continuar fazendo o que funciona para você, colhendo os resultados, vivendo a prova de que existe um jeito melhor. Porque no final das contas, sua saúde é sua responsabilidade. Nenhum médico pode viver sua vida por você. Nenhum remédio pode compensar completamente escolhas ruins, repetidas dia após dia. A verdadeira medicina preventiva está nas suas mãos a cada refeição, a cada decisão, a cada escolha que você faz sobre o que colocar no seu prato. E agora você tem informação que a maioria das pessoas não tem. Você entende que depois dos 50, seu corpo funciona diferente. Que certas frutas, apesar de naturais, podem estar sabotando sua saúde metabólica. Que a forma como você consome frutas importa tanto quanto quais frutas você escolhe. Que existem estratégias simples que fazem toda a diferença. Então, usa essa informação. Age baseado nela. Faz as mudanças necessárias. E daqui a alguns meses, quando você estiver se sentindo melhor do que se sentiu em anos, quando seus exames estiverem normalizados, quando você tiver recuperado sua energia e vitalidade, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter tido coragem de questionar o que sempre acreditou e fazer diferente. Sua jornada para uma saúde melhor começa agora, com uma escolha de cada vez, com um dia de cada vez. E eu estou aqui te dizendo, com toda a minha experiência de mais de 10 anos cuidando de pacientes, vendo transformações incríveis acontecerem, que você tem tudo o que precisa para ter sucesso. Você só precisa decidir que sua saúde vale o esforço. Que você vale o esforço. Então faz esse compromisso contigo mesmo hoje, de prestar atenção no que come, de ser estratégico com as frutas, de priorizar alimentos que realmente nutrem seu corpo nessa fase da vida, de fazer escolhas que vão te permitir viver muitos anos com qualidade, energia, vitalidade, porque você merece. Você merece acordar todos os dias se sentindo bem. Você merece ter energia para fazer o que gosta. Você merece envelhecer com saúde, com dignidade, com independência. E isso está ao seu alcance, mais perto do que você imagina. Não deixe que mais dias passem sem fazer essas mudanças. Não espera até os exames mostrarem diabetes instalado. Não espera até sentir consequências mais graves. Age agora, enquanto você ainda tem o poder de prevenir, de reverter, de transformar. E se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque você realmente se importa com sua saúde. Você é o tipo de pessoa que busca informação, que quer entender, que está disposta a fazer diferente. E isso já te coloca na frente da maioria. Agora dá o próximo passo. Implementa o que aprendeu. Compartilha essa informação com pessoas que você ama e que também podem se beneficiar. Porque conhecimento só tem valor quando é aplicado, quando gera transformação real na vida das pessoas. E não pare por aqui. Continue aprendendo sobre como cuidar da sua saúde de forma inteligente. Continue questionando o que te dizem. Continue sendo curioso. Continue priorizando seu bem-estar. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Vou te mostrar os 5 alimentos que você precisa comer todos os dias depois dos 50 para ter energia, clareza mental e proteção contra doenças. Clique no card e confira. Sua saúde é seu maior patrimônio, e eu estou comprometido em te ajudar a protegê-la da melhor forma possível.